É exatamente o que você acabou de ler no título que fez com que você clicasse para assistir esse vídeo. Sabia que a sua placa pode não durar 8 anos? E que tem muita placa fotovoltaica chegando ao mercado brasileiro que pode nem chegar à duração de vida útil aí de 8 anos? E a gente ouve falar no fotovoltaico que as placas fotovoltaicas podem chegar à média aí de 25, 30 anos de vida útil. E é exatamente o que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, com algo muito revelador. A gente vai tirar o raio-x dessas duas placas fotovoltaicas que estão aqui ao fundo, tá? E eu vou mostrar para você que uma dessas placas, ela não tem boa qualidade, não tem células de boa qualidade, através desse raio-x que a gente vai tirar, que é chamado de eletroluminescência nos módulos fotovoltaicos. E isso faz com que a placa fotovoltaica não tenha uma boa vida útil, né? Na verdade, não é eletroluminescência, e sim as células de má qualidade que vêm compondo aí placas fotovoltaicas que estão inundando o mercado brasileiro. E eu vou passar algumas dicas bastante interessantes no decorrer desse vídeo para você. E mais ao final do vídeo, eu vou explicar um pouco mais de como é essa eletroluminescência, como que isso funciona, como que a gente consegue tirar o raio-x de uma placa fotovoltaica. Primeiramente, agora a gente vai mostrar esses detalhes para você, tá? Mas já vai uma dica bem interessante aqui. Para você se salvar dessa questão aí, se salvar de placas fotovoltaicas que podem durar, no máximo aí, talvez 8 anos, menos do que isso, talvez até, a gente não sabe, é meio que incerto, né, a vida útil dessas placas, você tem que tomar um cuidado muito específico, que é não olhar somente preço de placa fotovoltaica. Placa fotovoltaica caiu drasticamente de preço nos últimos anos, principalmente nesse último ano que está passando agora, baixou bastante. No entanto, nós temos um patamar de preço médio, que é estipulado aí pelo mercado global, e no Brasil não é diferente. Só que tem placas fotovoltaicas com preço muito abaixo da média de mercado, tá? Essas placas fotovoltaicas que a gente vai utilizar aqui para fazer essa demonstração para você, são placas fotovoltaicas monocristalina, de 550 watt-pico que a gente encontra para vender aí no mercado. E eu comprei as duas na internet e recebi aqui no meu laboratório para fazer esse teste para você. Então agora eu vou pegar aqui a câmera, vou mostrar para você como que é todo esse processo para a gente registrar a imagem com eletroluminescência dessas placas. Depois nós vamos ir lá para o computador, onde eu vou te explicar mais detalhes de como a gente vai fazer a análise dessas placas fotovoltaicas. E mais ao final do vídeo eu vou te explicar em detalhes como que funciona essa eletroluminescência e te passar algumas dicas aí muito importantes para você não ser vítima desse tipo de placa fotovoltaica aqui no Brasil, tá? Desse tipo de fabricantes que trazem placas fotovoltaicas, que mandam placas fotovoltaicas de baixa qualidade aqui para o Brasil. E o objetivo também desse vídeo, galera, é chamar a atenção aí do nosso mercado brasileiro, tá? Para que fiquem mais atentos, sobretudo o Inmetro, tá? Porque esse conteúdo que a gente vai mostrar aqui agora, esse tipo de teste de eletroluminescência, não é exigido pelo Inmetro para receber a certificação das placas fotovoltaicas. Porque você deve estar se perguntando, poxa, Eduardo, mas essas placas não têm selo do Inmetro? Tem selo do Inmetro, sim. No entanto, o teste de eletroluminescência, que é o raio-x da placa fotovoltaica, é o que mostra a saúde das células fotovoltaicas, mesmo quando novas, se é de boa qualidade ou não, se tem microcracks, né, microfissuras, manchas ou não, é o teste de eletroluminescência. Só que aqui no Brasil não é exigido pelo Inmetro esse tipo de teste. É só exigido o flash test, que garante que as placas fotovoltaicas vão chegar, na grande maioria das vezes, na sua potência nominal que é determinada pelo fabricante. E aí, como isso não é exigido, infelizmente, o Brasil está sendo inundado com esse tipo de placa fotovoltaica. Então, um dos objetivos aqui do canal é chamar a atenção para que, de repente, até as autoridades aí comecem a cobrar esse tipo de teste aqui também, através do Inmetro, para de fato certificar placas fotovoltaicas de qualidade aqui no Brasil, tá? Eu sei que é um vídeo muito polêmico, é um vídeo complexo, um vídeo bem complicado, mas é necessário a gente trazer isso aqui para você, tá bom? Lembrando que essas placas eu comprei com o meu dinheiro, tá? Com o dinheiro aqui do canal, para trazer essa informação que é de utilidade pública para você. Então, por isso eu peço para você compartilhar isso com mais pessoas, em grupos no WhatsApp, o máximo que você puder compartilhar. Vamos ajudar a fazer barulho aí com essa questão que, para mim, sinceramente, não é nada justa com o mercado fotovoltaico brasileiro, beleza? Agora eu vou preparar tudo aqui para a gente ver, para você ver com a gente aqui como que é esse processo, tá? Vou te explicar em detalhes aqui. Bom, primeiro de tudo eu quero mostrar para você o seguinte, as placas fotovoltaicas.
E aí eu já quero pedir para você aqui fazer uma votação, deixar aqui embaixo nos comentários qual dessas placas você acha que é a placa que está com problema. É a placa da esquerda aqui ou é a placa da direita? Ambas são iguais, ó, tá? Mesma tecnologia, tudo certinho aqui, ó, tá? Monocristalina, tudo beleza, ok? E aí a gente vai ter que apagar a luz aqui, tá? Eu vou apagar aqui a luz aqui do fundo, porque a gente precisa registrar essa eletroluminescência num ambiente completamente escuro, tá bom? E aí eu vou mostrar para você detalhes aqui, ó, do que a gente vai utilizar. Olha só, nós vamos utilizar uma câmera fotográfica, que foi feita alterações aqui nessa câmera, tá? E ela se tornou uma câmera especial para registrar a eletroluminescência, que eu vou explicar mais ao final. Olha só, nós temos aqui lente com filtros especiais, lentes especiais também com filtros especiais, para a gente poder fazer esse teste aqui, tá? Então, olha só, vamos agora apagar a outra luz aqui, tá bom? Do laboratório, ok? Vamos lá. Deixar tudo escuro. Vou desligar aqui o monitor aqui do meu computador também, para não influenciar em nada. Lembrando que essas outras luzinhas que estão piscando não vai atrapalhar em nada, ok? E olha só, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai energizar a placa de maneira reversa, né? A placa fotovoltaica recebe luz e gera eletricidade. Nós vamos mandar eletricidade para a placa. Olha só, a gente já energizou. Aqui a gente já consegue perceber, né? Aqui já está a resposta que eu falei para você agora, né? Olha só, a placa completamente da esquerda parece uma colcha de retalhos, né? E aqui já deixa bem claro para a gente que a placa da esquerda provavelmente deve ser a placa fotovoltaica aí, que não tem boa qualidade, que provavelmente não vai durar aí os 8 anos. Mas a gente vai agora fazer uma foto aqui, certo? Olha só, vamos fazer uma foto, registrar essa foto. Maravilha, acabamos de registrar aqui a foto, olha só. A foto que já está registrada aqui pra gente. E agora a gente vai acender a luz novamente do laboratório, vamos desenergizar a placa, vamos acender aqui a luz do laboratório, vamos acender a outra luz também do laboratório, para que a gente possa realmente descarregar aqui para o computador essa foto para a gente analisar, fazer a análise lá no computador, tá? Isso aí, ó, já ligamos aqui, beleza? Agora a gente vai pegar aqui, olha só, vamos pegar aqui o cabo, que a gente vai ligar aqui para poder descarregar aqui a nossa foto, certo? A gente vai descarregar, a Isabela vai me auxiliar aqui, pluga aqui, Isabela, para a gente aqui, ó, do lado aí. Maravilha. Agora a gente vai aqui para o computador, olha só, vamos para o computador agora, ligar aqui o nosso computador, beleza? Tá aqui belezinha. E a gente vai descarregar aqui, ó, vou mostrar para você agora no celular por enquanto, ok? No entanto, depois a gente vai começar a gravar a tela do computador para fazer a análise que a gente vai ter mais qualidade. Aqui são algumas fotos que a gente já tirou, tá bom? Daqui do nosso sistema aqui, né? De testes, que a gente já via fazendo algumas fotos. E a foto que a gente quer é essa aqui hoje, olha só. A foto do dia 9/9/2024, 14 horas e 55 minutos, que é o horário que está agora. A gente vai copiar aqui essa foto e a gente vai vir aqui para a área de trabalho, numa pasta que a gente já está fazendo aqui alguns estudos, e nós temos uma paleta aqui, ó, de escala de cinzas. E aí eu vou colocar aqui, colar agora aqui, ó, beleza? A gente vai abrir aqui o software que a gente vai utilizar para importar essa imagem aqui para dentro, para a gente fazer a comparação, tá? Então vamos lá. Vamos abrir o software. Software de edição de imagem, lembrando que nós não vamos editar nenhuma imagem, tá bom? Mas a gente simplesmente vai abrir aqui dentro desse software, tá? A gente vai vir aqui em abrir, vou localizar aqui, ó, já está aqui, tá? Vamos abrir essa imagem, já está aqui no computador, vamos diminuir um pouquinho o tamanho dela e vamos deixar aqui no tamanho um pouco menor, vamos deixar aqui com 2300, eu acho que já é o suficiente para a gente trabalhar bem. E agora a gente vai dar um zoom aqui, ó, certo? Olha só, vamos dar um zoom aqui. E a gente vai abrir de novo aqui, ó, a paleta de escala de cinza para a gente trabalhar. E a partir de agora você vai ver na tela do computador, beleza? Bom, então agora nós já temos aí na tela do nosso computador, tá? Bem detalhado aqui, para você poder ver aqui em detalhes
o que a gente vai te explicar. E eu preciso que você entenda muito bem o que eu vou te explicar aqui agora. Nós temos aqui essa paleta com escala de cinza, tá? Onde 0 é 0%, é totalmente preto, e 100 é o 100%, que é totalmente branco, tá? E o que isso quer dizer, Eduardo? Quer dizer que células fotovoltaicas mais escuras têm menor eficiência. E geralmente são células aí com classificação B, classificação C, dependendo muito aí da tonalidade dessas células, tá bom? E as células mais claras são células com melhor eficiência, geralmente classificação A, classificação A+, tá? Pelas pesquisas que eu fiz e os estudos acadêmicos que a gente acabou lendo bastante por aqui sobre questões de pureza de células fotovoltaicas, ok? Então a gente vai agora copiar aqui essa nossa escala de cinza e eu vou colocar aqui ela do lado dessa imagem para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Para a gente conseguir fazer uma análise. Eu vou explicar para você aqui o que consiste essa análise que a gente vai fazer. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, beleza? Isso aí. A gente vai colar aqui, vamos diminuir um pouco essa escala de cinza, vamos dar uma rotacionada aqui e beleza, deixar aqui do lado. Ó. Diminuir um pouquinho mais para não atrapalhar ali em cima da célula, certo? Isso aí. Diminuímos, tá aqui, maravilha. Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só. A gente vai pegar nessa placa fotovoltaica totalmente da esquerda, essa é a placa fotovoltaica, vamos dizer assim, ruim, de baixa qualidade, que tem preço muito abaixo da média do mercado. E o muito abaixo que eu digo para você pode chegar fácil aí a 30% mais barato do que a média de mercado, tá? Aqui é preços percentuais mais ou menos, tá bom? Mas nós conseguimos perceber aqui que nós temos células bem claras e nós temos células mais escuras. Já a nossa placa fotovoltaica da direita é uma placa fotovoltaica de qualidade e é uma placa fotovoltaica que tem as células bem homogêneas. A gente consegue perceber aí pequenas variações, tá? Mas a gente vê que é bem homogênea mesmo. Temos algumas manchinhas aí e tal, mas são coisas completamente aceitáveis dentro de um determinado padrão. Mas não é isso que a gente vai falar aqui agora não. A gente vai se atentar aqui e ficar focado aqui na parte de escala de cinza, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, vamos tentar ver junto aqui, ó. O que eu consigo enxergar aqui, olhando na minha tela do computador aqui, é que essa célula aqui é a célula mais escura, tá? É a célula mais escura. Então nós vamos copiar um pedacinho dessa célula aqui e a gente vai colar novamente aqui, olha só. E a gente vai arrastar aqui para cima da escala de cinza e vamos tentar encontrar qual ponto da escala de cinza que mais se aproxima aqui com essa célula, tá? Ó, olha só. O que mais se aproxima é esse aqui, ó, 25%, tá? Então é esse tom de cinza a 25% aqui. E agora nós vamos pegar mais uma amostra da que está mais clara. Olhando aqui, ó, que eu vejo que visivelmente está mais clara, é essa célula que está aqui, ó. Tá? Ela tá mais clarinha aqui, ó. Então a gente vai fazer uma cópia dessa célula aqui, ó, certo? E vamos colar novamente aqui no nosso software, né? E vamos ver aqui para a gente poder deixar, acho que eu, espera aí, eu fiz coisa errada aqui. É isso, Vamos selecionar, Ctrl C, Ctrl V, isso, agora sim. Aí a gente vai pegar essa célula que está aqui, vamos procurar o local que está mais clarinho aqui para a gente ver. Olha só, tá bem parecido com esse daqui, né? Vamos tirar um pouquinho menos aqui, mais no meio da célula aqui, para a gente poder tirar essa parte, essas bordas meio escurinhas aí. Vamos pegar mais no centro da célula que vai facilitar mais, tá? Maravilha, olha só. A gente acabou de colocar aqui, vamos recortar aqui para a gente colar por cima. Olha só, o que está mais próximo aqui é esse aqui, ó, 75%. E como que a gente sabe? A gente pega aí uma média de 35% de delta, né, de diferença da célula mais escura para a célula mais clara. Então, se o delta entre a célula mais escura e a mais clara der no máximo 35%, então quer dizer que a placa fotovoltaica está ok, está bacana. Se der acima de 35%, então quer dizer que a placa fotovoltaica não está bacana, já foi desclassificada, já é uma placa de baixa qualidade. E se tiver apenas uma célula na placa fotovoltaica com essa diferença, já está reprovado já por fabricantes idôneos, fabricantes aí sérios no mercado, tá bom? Então a gente vai pegar aqui agora, nós temos 75, então vamos pegar aqui, ó, 75 menos 25.
dá 50%, ou seja, a gente viu aí que deu bem mais do que os 35, né? Você faz o cálculo aí junto com a gente, ó. Mas é bem simples, né? Eu usei calculadora aqui, acho que não apareceu na tela, mas ela é muito simples. 75 menos 25, 50%. Então quer dizer que esta placa está completamente reprovada. É uma placa fotovoltaica que simplesmente não passaria nos testes de eletroluminescência. E ela não vai entregar uma boa eficiência, ela também não vai ter uma boa vida útil, tá? Placa de qualidade é igual essa daqui, olha, a gente praticamente nem tem diferenças, ó. Vamos ver essa outra do lado aqui, só pra gente tirar aqui desencargo de consciência pra gente ver, mas é nítido, né? Ó. A célula que eu tô enxergando que tá mais escura aqui, ó, essas células aqui de baixo aqui, ó, mais escura, certo? Vamos copiar essas células e vamos colar ela aqui, ó, né? E vamos ver, achar aqui na nossa escala de cinza aqui como que está, olha só. Aqui, ó. A gente pode deixar essa por aqui, ó. Isso aqui, dentro desse meio termo, é aqui, ó, por aqui, ó. Isso, ó, 60%. Vamos pegar a mais clara que a gente tem aqui, olhando aqui, parece ser essa da lateral aqui, ó. Certo? A mais clara que a gente tem aqui, ó. Certo? Vamos pegar uma amostra dessa daqui, colamos aqui. E olha só, vamos ver, ó, tá bem aqui, ó, tá vendo? 80%. Então, de 60 para 80, dá 20%. Então, essa placa aqui da direita é uma placa de qualidade e que está aceitável e que com certeza vai ter a sua vida útil aí muito próximo dos 25 anos, tranquilamente, né? Então, a gente consegue perceber aí, pessoal, que realmente, né, tem placas fotovoltaicas de baixíssima qualidade aqui no nosso mercado, tá? Eu vou ver se eu consigo melhorar aqui a câmera aqui. Aliás, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para gravar na outra câmera. Arruma essa outra câmera, Isabela, para a gente começar a gravar na outra câmera, que é a câmera do celular, para que a gente possa fazer aí uma gravação bacana para você, explicando mais detalhes agora. Eu quero te explicar um pouco mais essa questão de eletroluminescência, tá? Já expliquei para você aí, mostrei na prática, né, essa placa desse jeito, agora a gente vai ver por aqui, tá? Então pode gravar, Isabela, pra gente. Perfeito, agora a gente está aqui para essa outra câmera e eu vou explicar para você um pouco mais de como funciona essa questão da eletroluminescência, né? A eletroluminescência, pessoal, é bem simples, tá? A placa fotovoltaica, ela, de maneira bem rápida e simples, para você leigo entender também, ela recebe luz solar e transforma essa luz em eletricidade, tá? Esse é o processo natural de uma placa fotovoltaica. Só que quando a gente polariza a placa fotovoltaica de maneira direta, energizando essa placa fotovoltaica com a fonte corrente contínua positivo e negativo na placa fotovoltaica, com tensão e corrente o suficiente para que essa placa entre no trabalho reverso, né, ela vai emitir luz para a gente. Só que essa luz está no espectro infravermelho, na ordem de 900 a 1300 nanômetros. Não vou entrar nos detalhes disso, tá? Mas é um espectro de luz que a gente não enxerga a olho nu. Então nós precisamos de uma câmera especial com lentes e filtros especiais, e eu tenho essa câmera aqui, tá? São câmeras que a gente usa aqui no laboratório, dotada de filtros especiais, e foi feito também uma alteração no sensor dessa câmera, tá? A gente fez uma modificação no sensor da câmera, beleza? E aí a gente consegue tranquilamente, com uma câmera como essa, enxergar a luz que a placa fotovoltaica está emitindo. E aí a gente consegue ver esse efeito eletroluminescente, tá? Então basicamente é dessa maneira que a gente tira o raio-x de uma placa fotovoltaica, é dessa forma que os fabricantes conseguem atestar a qualidade das suas placas fotovoltaicas. No entanto, quando você vai comprar a olho nu, a gente não consegue enxergar exatamente nada, não dá para ver nada a olho nu. Mas você pode pedir para o distribuidor que você quer ter acesso ao flash test e à imagem de eletroluminescência daquele lote de placa que você vai comprar ou daquele lote de placa que chegou para você. Antes da venda não tem como, porque cada placa fotovoltaica tem um número de série e o fabricante é detentor dessas imagens lá na fábrica. Então uma vez que você recebe, você sabe o número de série, você pode pedir para o distribuidor, olha, eu quero o flash test e a imagem de eletroluminescência dessas placas aqui, que você acabou de me entregar. E ele vai pedir para o fabricante.
O flash test já vem para o distribuidor, mas a eletroluminescência não. Um fabricante idôneo, um fabricante sério que coloca produtos de qualidade no mercado, seja no Brasil ou qualquer parte do mundo, vai fornecer isso, ele não vai se negar. Caso ele não quiser fornecer, já é um sinal de alerta aí você vai ter que decidir o que você vai fazer. Você vai ficar com essa placa aí para você e tentar a sorte, ou se vai pedir aí o reembolso, tá? Então é muito importante a gente levar esse conteúdo mais adiante. Eu sei que é um conteúdo polêmico, esse conteúdo vai dar muito o que falar, mas é preciso trazer esse alerta para você. A gente com mais de 8 anos aqui produzindo conteúdo sério de qualidade para o mercado fotovoltaico brasileiro, ajudando a fomentar o mercado, a gente também se sente aí na obrigação e no direito de alertar você, que é nosso seguidor, você que é consumidor de energia solar fotovoltaica no Brasil, e você também distribuidor que movimenta essa tecnologia aqui no Brasil. Vamos pegar de maneira mais séria, vamos exigir aí das nossas autoridades, do Inmetro, para que exija esse tipo de teste, coloque isso daí nos seus critérios de validação para a emissão da certificação de placa fotovoltaica. Isso sem contar placas fotovoltaicas que têm células já quebradas, com microcracks, com vários problemas aleatórios, sem ser a parte de escala de cinza que a gente está falando aqui hoje. Mas só na parte de escala de cinza já dá para perceber que tem placas bem ruins aí no mercado, né? E aqui do lado, ó, vai ficar mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios, o que responde aqui do canal. Fui!